Olá pessoal, voltamos para a nossa última aula da revisão de derivadas, do que a gente viu de derivadas até então. Resolvendo agora a quarta questão daquela avaliação que eu trouxe para poder sintetizar essas ideias, ok? Essa quarta questão trata de quê? Determinar o que se pede no item A, calcular a enésima derivada de y igual a menos 2 cosseno de x sobre 2 para n igual a 5, ou seja, calcular a quinta derivada, pessoal. Letra B, encontrar dy dx. Obviamente, y é uma função de x, porque eu estou pedindo y', tá? dy dx é o y'. Isso significa que y é uma função de x. Por que isso é importante? Porque aqui trata-se de uma curva no formato implícito. X ao cubo mais x ao quadrado vezes y mais y ao quadrado igual a zero. E no item C, calcule a derivada da inversa de f no ponto f1, tá? Existe um y para um x igual a 1, um f de x igual a 1, isso é um y da função de k, tudo bem? O y da função de k é o x daqui, então eu estou querendo a derivada da inversa nesse ponto f1. Tal que essa função f seja ln de 1 mais x, mais arco secante, ou arco seno de x sobre 2, beleza? Vamos lá para o quadro resolver agora essa última questão, nessa nossa última aula da revisão de derivadas. Ei, minha galera querida, nossa última aula dessa resolução, dessa bateria de exercícios para a resolução do nosso estudo de derivadas, né? Um apanhado geral de derivadas. A gente já viu reta tangente, viu reta normal, viu função no formato paramétrico, no formato explícito, tudo bem? Derivada com a definição. Agora a gente vai brincar um pouquinho mais de outras coisas com derivadas. Essa quarta questão, dividida em 3 itens, traz no primeiro item a solicitação de calcular a enésima derivada da função que tem essa expressão, tá? Essa lei, quando n for 5. Então eu estou querendo a quinta derivada. O que é que eu tenho que fazer? Calcular 5 derivadas. Tudo bem? Começando pela primeira, começando pelo meu y'. Quem é meu y'? Tá? Vai ser menos 2, derivada do cosseno, quem é? Aqui uma composição, vocês estão enxergando, é cosseno de x sobre 2. Então eu tenho que calcular a derivada desse vezes a derivada de dentro. A derivada do cosseno, quem é? Menos seno do que está dentro, vezes do arco, mantém o arco, vezes a derivada de dentro, ou seja, meio. Simplificando isso aqui, melhorando, que é interessante, porque eu vou fazer outras derivadas. Esse 2 vai com esse 2, menos com menos mais. Isso é seno de x sobre 2. Segunda derivada, y duas linhas. Derivada disso, qual é a derivada disso? Cosseno dele vezes meio, que é a derivada de dentro, tá? É cosseno vezes o meio. Cuidado que esse meio não multiplica o arco, ele multiplica o cosseno. Vou até escrever de outra forma, é meio do cosseno de x sobre 2. Terceira derivada vai ser o que? Meio vezes derivada do cosseno menos seno disso, vezes a derivada de dentro, que é meio. Ou seja, 1/4 de quem? Menos, claro, ó, mantendo do seno de x sobre 2. Quarta derivada, tá? Mantenho menos 1/4 vezes a derivada do seno de x sobre 2, que é cosseno de x sobre 2, vezes meio, que é a derivada de x sobre 2. Isso vai dar quanto? Menos 1/8 cosseno de x sobre 2. E, finalmente, a quinta derivada, menos 1/8 eu mantenho, derivada do cosseno menos seno de x sobre 2, vezes a derivada de dentro, meio. Isso vai dar o quê? Menos com menos, mais 1 sobre 16 avos, esse 8 vezes esse 2, seno de x sobre 2. E essa é a resposta solicitada na questão. Tudo bem? Se liga, bora para o item B. Então, pessoal querido, no item B
dessa nossa última questão. Eu estou querendo a derivada de y dx, tá? Y em função de x, para essa função, tá? Para a lei dessa função, para essa função dada por essa lei, que está no formato implícito, tá? No formato implícito é bom você verificar que tipo de derivada você quer. A derivada que você quer aqui é uma dy dx, isso automaticamente indica que y é uma função de x, só que é uma função que não está explícita, está escondida ali, então eu trato ela como uma determinada função implícita que na hora de derivar isso é totalmente importante, tudo bem? Eu poderia pedir reta tangente, reta normal, o processo seria o mesmo para encontrar um ponto, jogar na expressão, tipo que a gente fez na paramétrica, tá? Mas aqui eu só quero a derivada, a expressão da derivada. Então, trabalhando com essa função no formato implícito, sabendo que x é uma variável livre e y está dependendo de x, tudo bem? É uma função desconhecida que basta derivá-la sem conhecê-la, que essa é a derivação implícita. Derivada de x ao cubo, né? Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada dessa parcela é a derivada de um produto. A primeira é x ao quadrado, a segunda é uma função y. Então, mais, como tem o sinal de mais na frente, não tenho muito risco. Derivada da primeira parcela, 2x vezes a segunda parcela, mais, só para relembrar, se eu tenho uma função vezes outra e eu quero a derivada, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo bem? Essa é a expressão para a derivada do produto de duas funções. Então, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, que é x ao quadrado, vezes a derivada da segunda, é a derivada de y. Como não sei quem é y, só sei que é uma função de x, eu escrevo y', mais derivada de y ao quadrado. É a derivada de uma composição, né? Y é uma função potência, eu desço, multiplico pela função elevado a n menos 1, ou seja, 2 menos 1, vezes a derivada da base, que é y. Isso é igual a zero. Aí eu organizo. Isso implica, uma igualdade implica em outra igualdade. Vou isolar o y', deixar tudo que é y' de um lado, e tudo que não é y' eu mando para o outro. Ou seja, menos 3x ao quadrado, menos 2xy. Isso implica, tá, que vou fazer aqui embaixo, a gente tem espaço, depois eu apago para fazer o outro item, botar em evidência o y' igual a isso. Portanto, y' será o quê? Menos, vou botar esse menos em evidência para ficar mais bonitinho. Isso sobre x ao quadrado mais 2y. E pelo amor de Deus, não podemos simplificar isso com isso não. Para por aqui. Eu só quero essa expressão que equivale a um dy dx, porque o dy dx é o meu y', tá bom? Vamos agora resolver o último item dessa questão. Se liga. Vamos lá, povo querido, para o nosso último item, o item C. O que é que eu trago no item C? Eu trago a derivada da função inversa. Eu quero a derivada da função inversa a essa função no ponto F1. Porque a gente sabe que o y daquela função equivale ao x dessa daqui. Então, eu estou derivando em relação ao x dela, mas é o y da de lá, beleza? Só para relembrar, quando eu tenho uma f menos 1 de uma f de x, e derivo isso, isso é o inverso da derivada da minha função, que dá origem à inversa. Então, daí, se eu estou pedindo isso aqui, eu estou afirmando que o x da derivada, quem é? 1. Aqui está muito bonitinho, eu já forneci o valor do x para você jogar na derivada e ficar super tranquilo. Mas e se eu não fornecesse, se eu desse que aqui era um 3, isso seria o y daquela função e você precisaria igualar para encontrar o x para depois jogar aqui na derivada. Mas aqui é uma questão tranquila, porque já está afirmando, ó, por comparação, isso aqui será igual ao inverso da derivada no ponto 1, porque o x é 1. Mas se eu desse um outro valor aqui, por exemplo, 5,
É o y dessa que você teria que encontrar o x que desse 5 naquela função. Tudo bem? Bom, então aqui é a questão mais ou menos simples, tá? De aplicação de derivada. Eu agora tenho que calcular a derivada daquela função para encontrar a derivada da inversa naquele momento, tá? Então, qual vai ser a derivada dessa função? É a derivada de uma soma, que é a derivada de cada parcela. Sendo que a primeira parcela é a derivada do ln, do log. Qual é a derivada do ln? 1 sobre o logaritmando, então 1 sobre o logaritmando, vezes a derivada do logaritmando. Só que a derivada do logaritmando, que ali é uma composição, é 1, que a derivada de 1 mais x é 1. Cuidado, se tivesse um x ao quadrado vezes 2x, seria a regra da cadeia, derivada composta. Mais a derivada do arco, cujo seno é x sobre 2. Derivada do arco seno, 1 sobre, positivo, né? 1 menos x ao quadrado sobre 4. É o arco ao quadrado vezes, como o arco é x sobre 2, x ao quadrado sobre 4. Tudo bem? Vezes a derivada de quem? A derivada de dentro. Qual é a derivada de dentro? Meio. Tá? Eu não vou nem ajeitar. Sendo isso, temos o que é que eu quero, meu povo? Eu estou querendo essa derivada no ponto 1, quando x vale 1, tá? Isso será 1 sobre 1 mais 1, mais 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos 1 quarto, vezes meio. Aqui é só conta, ok? Então, isso será meio mais, eu não sou muito bom em conta, mas vamos lá, se liga. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 3 sobre 4, concordam? Tirando o MMC, 4 menos 1, 3 sobre 4. Então esse 2 sai da raiz, vai ficar 1 sobre a raiz de 3 sobre 2 vezes meio. Esse vai embora com esse, tá? Então no final das contas eu tenho 1 mais 2, 1 meio mais 1 raiz de 3. Bom, eu junto isso será 2 raiz de 3, o MMC, que vai dar raiz de 3 mais 2. Tudo bem? Então, tirei o MMC. Então, o que eu estou querendo? Estou querendo isso aqui. A f menos 1 da f de 1 derivada é o inverso dessa derivada no ponto 1. Ou seja, 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 mais 2. Eu posso racionalizar isso aqui. Raiz de 3 menos 2, raiz de 3 menos 2. Fazendo a distribuição, eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Então dá 6 menos 4 raiz de 3 sobre quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quadrado da raiz de 3, quadrado do 2. Então isso dá menos 1. Dá para fazer o jogo do sinal aqui em cima. Será 4 raiz de 3 menos 6. E acabou a questão. Então acabamos as nossas questões para fazer um apanhado geral de derivadas. Próxima aula a gente já vai estar em aplicações de derivadas, vários problemas, várias situações, regra de L'Hospital, máximos e mínimos e outros tipos de aplicação. Tudo bem? Fica aí ligado, curte, compartilha. Se não se inscreveu, se inscreve para não perder nossos lançamentos. Abração!